estamos de volta com este magnífico estudo da divindade triuna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos continuar observando aquele texto de 1 João 5, 20 e 21, porque o texto realmente é muito significativo, é muito profundo, e nós temos mais alguma coisa para ver nesta passagem que realmente importa muito a cada um de nós, como pecadores que ansiamos pela vida eterna que Jesus pode nos dar através do seu próprio sacrifício, né? Então vejam bem, Jesus assumiu a penalidade dos nossos pecados. Isso aí ninguém desconhece, ninguém nega. Mas o que vem em seguida é o que alguns não sabem. Ele assumiu a penalidade dos nossos pecados como Deus e homem, assumindo as duas naturezas. E ele não deixou de ser Deus no momento que encarou a cruz para nos salvar, não é? Ele continuou Deus e ali morria como um ser humano, ok? Vejam bem, como homem, ele morreu a morte eterna. Jesus não morreu uma morte comum, normal, que o ser humano enfrenta aqui todos os dias. Todos os dias existem pessoas morrendo. Essa morte não é a morte eterna de que fala a Bíblia, mas a morte que Jesus amargou na cruz do Calvário foi que tipo de morte? A morte eterna. Agora vejam, se foi a morte eterna, como é que ele conseguiu voltar? Como é que ele conseguiu voltar à vida, ressuscitar? Ali está, ó. Mas como Deus verdadeiro que é, e como vida eterna que é, ele se levantou da morte eterna, como primeiro fruto e garantia da nossa própria ressurreição. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele triunfou na cruz. Agora, qualquer um podia perguntar, como triunfou se morreu? Ah, ele morreu e a sua morte foi o triunfo. Não é? Morreu a morte eterna, mas com a morte de Jesus, a morte eterna encontrou a própria morte. Louvado seja o seu nome. Não é? A ressurreição de Jesus é a maior evidência de que sua morte destruiu o poder da morte. Sua ressurreição foi o primeiro resultado de sua morte triunfante. Como tal, ela é uma demonstração de sua divindade. Os que negam a divindade de Cristo se veem no dilema de também negar-lhe o poder de ter ressuscitado a si próprio. Assim acontece, por exemplo, com as TJs. Vocês sabem quem são as TJs? Testemunhas de Jeová, que não aceitam a Trindade, não aceitam a divindade de Jesus, a divindade do Espírito, não creem na Trindade. Então diz ali, ó, o diferente ponto de vista da ressurreição de Jesus, sustentado pelas TJs, por exemplo, não é senão um reflexo do conceito que sustentam sobre a divindade parcial de Jesus. Porque Jesus é simplesmente um Deus, com letra minúscula, assim creem elas, não teve parte na sua própria ressurreição, a qual foi um ato exclusivo do Pai. E aqui vem uma pergunta pertinente. Finalmente, quem ressuscitou a Jesus? Quem não acredita na divindade de Jesus e não acredita na divindade do Espírito Santo, vai dizendo logo, foi o Pai, e foi só o Pai. Mas amigos, existem textos na Bíblia que indicam claramente que Jesus participou da sua própria ressurreição. E que o Espírito Santo também participou da ressurreição de Jesus. Eu coloco aqui duas passagens do Evangelho de João, como bastante para contrariar a ideia de que Jesus não tinha poder para ressuscitar a si mesmo. Querem ver as duas passagens? Olha lá. A primeira, João 10, 17 e 18. É o próprio Senhor Jesus dizendo o quê? Dizendo o quê? Dou a minha vida
para a reassumir. Ele dá a vida para reassumir a vida. Ninguém tira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar a minha vida e tenho autoridade também para reaver a minha vida. Então eu pergunto, amigos, Jesus poderia ser menos do que Deus e fazer isto que ele disse que podia fazer e fez? A segunda passagem, João 2,19, a passagem conhecida, está lá. Ele falou lá para os judeus que vieram lá na hora que ele purificou o templo, não é? Que sinal fazes de que podes purificar o templo? Aí Jesus disse, destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Aí os judeus não entenderam, mas peraí, não sei quantos anos esse templo foi levantado, e agora você vem dizer que em 3 dias o reconstrói? Mas João explica que Jesus estava falando do santuário do seu corpo. Ele diz, então, em outras palavras, matem o meu corpo, e em 3 dias eu levanto o meu corpo. Em outras palavras, eu pergunto, Jesus participou da sua própria ressurreição? Por que participou? Mas se ele não morreu, como é que um morto participa de alguma coisa? Ele morreu como ser humano, mas ele tinha a sua natureza divina. Como Deus, ele ressuscitou a si próprio, não é? A si próprio. Há lá nos evangelhos essas 2 passagens. Insisto, todavia, que isto é possível, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isto que ele participar da sua ressurreição é possível, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Morte eterna é a consequência última do pecado, que nos separa da fonte de vida, que é Deus. De fato, morte eterna sobrevém ao pecador precisamente porque ele está separado de Deus. Eu às vezes ia ao meu quintal, cortar algumas pragas, alguns matos que nasciam lá. E uma vez meu filho, que hoje descansa, estava comigo, também ajudando ali. E eu peguei um galho que eu havia arrancado naquela hora e disse, está vendo? O galho está morto. Aí ele olhou e disse, não pai, não está morto, continua verdinho, como estava quando preso lá na planta. E eu disse, é verdade, continua verdinho, mas já está o quê? Morto. Se você não acredita, volta aqui dentro de uma semana para você ver como é que está esse galho. Vai estar todo murcho e seco. Ele está morto, já. Por que está morto? Porque foi separado da fonte de vida. Nós já estamos o quê? Mortos. Por isso é que Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Porque todo aquele que está separado de Deus já está o quê? Morto. Por que com Jesus nós podemos ter vida eterna? Porque quando nos unimos com Jesus, nós nos unimos a quem? A Deus. E Deus é a fonte de vida. E o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que João caracteriza a vida eterna como conhecer a Deus e define tal conhecimento em termos de comunhão com Deus. Portanto, o segredo da vida eterna é conhecer Deus e estar em Deus. Somos então informados que esta experiência de conhecer Deus e estar em Deus só é possível por se conhecer a Jesus e de estar em Jesus. A que conclusão então nós chegamos? Não podemos conhecer a Deus e estar em Deus de outra forma senão conhecendo a Jesus e estando em Jesus. É a única maneira. Em João,
vida eterna consiste não em qualquer simples existência, aqui ou depois, não importa a duração. Fundamenta-se essencialmente na realidade da comunhão com Deus. Qualidade e não duração é o conceito predominante de vida em João. Portanto, mesmo se uma religião tem a ver com o Deus verdadeiro, e justamente por essa razão ela se declare cristã, ela não será de fato uma religião cristã se não tiver a Jesus como centro motivador e norteador, ou tenha Jesus parcialmente como simples figura histórica, ou mesmo como o Messias esperado, o Rei divino, etc., mas não como o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, a nossa igreja não seria a igreja verdadeira se ela não admitisse que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós seríamos apenas mais um credo religioso por aí, não é? Que se diria cristão, mas nem cristão é, porque não tem o verdadeiro conceito de Cristo e assim por diante. É este ideal cristológico que torna possível e real nosso conhecer a Deus e estar em Deus, o que implica nossa salvação definitiva. Ele disse: se não crerdes que eu sou, disse Jesus, morrereis nos vossos pecados. Está lá em João 8, verso 24. Estejamos nós em Cristo, não importa quão próximo de Deus Ele esteja, haverá ainda um abismo infinito entre Deus e nós, se Ele não for o verdadeiro Deus. Eu digo o seguinte: se Jesus for um micron, eu não diria 1 milímetro, eu diria 1 micron, que é bem menos do que 1 milímetro. 1 micron menos do que Deus, nós estamos perdidos. Por quê? Porque nós estaríamos em Jesus e estaríamos 1 micron separado de Deus. Não é questão de distância, é questão de qualidade. Se você está 1 micron separado de Deus, você está 1 micron separado da fonte de vida e você não poderá ter a vida eterna ou a salvação. Então, amigos, estar em Jesus e estar em Deus só é possível se Jesus é o Deus verdadeiro, como o Pai é, não é? É por essa razão que o Evangelho de João, que define tão adequadamente o que é a vida eterna, apresenta Jesus como Filho de Deus, aquele que se encontra no seio do Pai. Companheirismo íntimo, não é? E é igual a Deus. Está lá em João 5,18, que Jesus é igual a Deus. Um Jesus menos que isto não pode ser o nosso Salvador, não pode ser o caminho de volta ao Pai, não pode ser o meio pelo qual somos reintegrados em Deus. Se Jesus não é um com Deus e não é o verdadeiro Deus, o ato de estar em Jesus e o ato de estar em Deus serão duas experiências distintas e mutuamente incompatíveis e que se excluem. Neste caso, o maior empecilho para o cumprimento do plano da redenção, o maior meio de frustrar o empenho de Deus para ter o pecador de volta para si, seria o próprio Senhor Jesus. Se Ele não é o verdadeiro Deus, e Ele chega agora e pede de cada um de nós que o amemos de todo o coração, que estejamos integrados nele, que entreguemos a Ele tudo, nós então estamos aí diante de um problema, porque Ele não é o verdadeiro Deus, Ele está pedindo tudo, e aí estamos perdidos se entregamos tudo a Ele, porque Ele não é o verdadeiro Deus, né? É isso aí que realmente nós entendemos. Exatamente, olha lá, por reiterar nesse caso prerrogativas divinas sem que Ele seja Deus. Nós estaríamos então agora, evidentemente, vivendo uma ilusão, recebendo um Salvador que nós pensamos que é Deus, mas Ele não é Deus, então estamos perdidos. Ok? Estamos terrivelmente perdidos. Por apresentar seu apelo para que estejamos nele e dediquemos-lhe todo o ser, em tal forma absorvente e exclusiva, que ele se torna tudo em todos.
E é o ponto de não restar qualquer espaço para mais ninguém, não importa quem seja. Se ele não é Deus, é um ser separado de Deus, e ele pede tudo para ele, o que sobra para Deus? Estamos perdidos, entenderam? Mas graças a Deus, ele é Deus. Cristo seria um rival de Deus, antes que seu instrumento restaurador de um companheirismo deteriorado pelo pecado, não fosse ele Deus, ok? Não fosse ele Deus. Olha aí o atual Papa, desculpe irmãos, o atual Papa Joseph Ratzinger, Bento XVI, além de Papa, ele é um teólogo. E ele, como teólogo, escreveu algumas coisas que são realidade, são verdade, não é? E isso aí está escrito e é uma verdade. Olha lá o que ele escreveu. Basicamente, a mediação de Jesus, com efeito, cancelar-se-ia e se tornaria uma separação em lugar de mediação, fosse ele algum outro ser que não Deus. Perfeitamente, está corretíssimo Bento XVI ao afirmar isso aí. Ele não afirmou agora não, ele afirmou muitos anos atrás, quando ele era apenas um teólogo. E eu fiz a minha tese lá na Andrews University, e então descobri lá um livro do Ratzinger, lá na biblioteca, exatamente com esse trecho que eu precisava para a minha tese. Vocês estão entendendo? Agora veja, o Papa, chefe de uma igreja que afirma que há uma mulher que intercede para salvar, acaba dizendo que só é possível alguém que seja Deus para interceder por nós e nos salvar. Olha lá, vou ler novamente. Basicamente, sua mediação, quer dizer, a mediação de Jesus, com efeito cancelar-se-ia e se tornaria uma separação em lugar de mediação, fosse ele algum outro ser que não Deus. Então, na palavra do próprio Papa, para um mediador salvar, ele tem que ser o quê? Deus. Em outras palavras, nenhum santo pode salvar. Não há condição de nenhuma mulher nos salvar. Somente alguém que seja Deus. E esse alguém é Jesus. Olha como ele continua. Ele, então, conduzir-nos-ia não para Deus, mas para longe de Deus. Assim se conclui que, como mediador, ele mesmo é Deus e ele mesmo é homem, ambos com igual realidade e totalidade. Está lá o livro que ele escreveu. Portanto, a humanidade de Jesus é indispensável e sua divindade supremamente imprescindível. Imprescindível. Somente se ele é de fato um homem, como nós, pode ele ser nosso mediador. E somente se ele é de fato Deus, alcança a mediação o seu propósito. Se não for assim, não adiantará nada a sua mediação. Assim entendido, não é difícil ver como o rígido monoteísmo de qualquer tipo de unitarianismo, unitarianismo é aquele que não acredita na Trindade, não pode realmente oferecer uma solução para o impasse da separação entre Deus e o homem causado pelo pecado. Não somos capazes de nos ligar a Deus, exceto em Jesus Cristo. E se ele não é Deus, então não há caminho para Deus. O monoteísmo absoluto torna Deus um tipo de monarca constitucional. A fé não trata com esse monarca, apenas com os seus ministros. É o que realmente acontece. Isto não é apenas insuficiente para a salvação, isto conspira contra a nossa salvação. Esse fato de Jesus não ser Deus. Desde que Cristo, todavia, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, nosso estar nele e seu estar em nós ligam-nos a Deus e então somos salvos. O processo de restauração de companheirismo quebrado pelo pecado é plenamente restaurado através de Jesus. Com razão, Ellen G. White diz, novamente aí vamos ver, a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Meu querido amigo, se você não acredita na divindade de Jesus, tampouco você pode ter certeza de vida eterna, porque a divindade de Jesus, diz ela, é a certeza da vida eterna.
E nós podemos ter essa certeza, recebendo a Cristo como divino em nossa vida. Portanto, não se pode afirmar que se mantém uma experiência de companheirismo com Jesus e outra com o Pai, como se fossem dois companheirismos distintos. Não, não é possível desfrutar companheirismo com o Pai fora do companheirismo com o Filho. Não existe companheirismo com o Pai, exceto através do companheirismo com o Filho. Não podemos sequer imaginar que estamos em toque com um, sem estar simultaneamente em toque com o outro. Isto significa que Jesus não é deixado para trás. Tão logo o companheirismo com o Pai se torna uma realidade através do companheirismo com o Filho. Bem, meu querido Jesus, agora já estou em comunhão com o Pai, agora eu não preciso mais do Senhor. Não, isso não existe. Por quê? Porque diz ali que é através do companheirismo do Filho, como se a função deste tivesse sido executada e seus préstimos não fossem mais necessários. É através do companheirismo com Jesus que o nosso companheirismo com o Pai continua indefinidamente. Olha lá, é o companheirismo prosseguido e culminado através de Jesus. E se torna contínuo e intensivo apenas se o companheirismo com o Filho é mantido. No momento que você deixa de estar em comunhão com o Filho, você deixou de estar em comunhão com o Pai, e você está perdido. Não é? Então temos que manter a comunhão com o Filho com uma viva experiência que se aprofunda cada vez mais. Tal companheirismo com o Pai será uma permanente experiência conforme o pecador se coloca constantemente em comunhão com Jesus. Esta comunhão será tal que Deus poderá, através dele, renovar progressivamente a experiência de se estar em comunhão com o Pai, renovando cada vez mais. É por isso que João disse: nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 1, verso 3. Então chegamos à seguinte conclusão: o apelo apostólico em 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. É o apelo natural do escritor, depois de ponderar aquilo que ele ponderou na sua epístola. Não é? Ídolo, o que é um ídolo? Olha lá a definição de ídolo ali. Ó. Ídolo é qualquer coisa que pode se colocar entre nós e Deus. O que é um ídolo? Qualquer coisa que se coloca entre nós e quem? E Deus. Então nos separa de Deus. O ídolo fica aí na frente, nos separando de Deus. Qualquer coisa que pode tomar o lugar que é devido exclusivamente a Deus em nossa vida. Isto é um ídolo. E ali diz a melhor forma de nos guardarmos dos ídolos. Qual é? Estar em quem? Estar em Jesus. O mais caloroso amor por Jesus. O mais familiar intercurso com Jesus, o mais afeiçoado apego a Jesus, a mais terna e confiante recepção de Jesus, nunca serão idolatria, nunca, pois Ele é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Não há a mínima possibilidade de você pecar. Que pecado, hein? Que pecado? Esse pecado aí, ó, chamado cristolatria. Não existe esse pecado, porque por mais que você adore a Jesus, você está adorando o verdadeiro Deus. Você não está pecando, você está se unindo cada vez mais a Deus. Este pecado simplesmente não existe. Ídolos também podem ser qualquer tentativa de dar formas, substâncias reais, verdadeira e viva incorporação e realização às concepções humanas, que hoje estão correndo por aí em contrário à palavra de Deus. Concepções que dizem: olha, não existe trindade, só existe o Pai, o Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Isso aí pode se tornar um ídolo na vida de muita gente. Ideias estranhas, diferentes da realidade da Bíblia, diferentes daquilo que a igreja ensina.
E era o que estava acontecendo naquela ocasião. Aquelas concepções que de outra forma seriam indistintas, indefinidas, nebulosas, sombrias, elas transportam o que é divino para o âmbito e alcance da mão humana. O abstrato se torna pessoal, o ideal se torna real. O infinito ganha claro e distinto contorno de uma forma, de uma face que pode ser retratada, pelo menos aos olhos da mente, se não para os do corpo. Neste caso, Jesus é a única representação autêntica, viva e completa de Deus, aquele que é a própria estampa do seu ser. Assim, somente em Jesus podemos conhecer o verdadeiro, mesmo o mais elevado anjo não teria tal capacidade de revelar a Deus. Se um anjo, vamos dizer Gabriel, viesse à terra em lugar de Jesus, o que ele teria dito? Vamos dizer que Jesus não tivesse vindo Gabriel, não é? O que ele ia dizer? Olha lá, podem ouvir a minha voz, o que eu tenho a dizer-lhes sobre Deus. Farei o meu melhor para colocá-lo perante vocês como realidade, numa representação tão viva quanto me seja possível, diria Gabriel. Mas tomem cuidado, continuaria o anjo, de não fixar seus olhos definitivamente em mim. Há o risco de poderem imaginar que sou tão semelhante a Deus, que vivo tão próximo de Deus, que o contemplo tanto, que quando tenham formado uma clara noção de mim, realmente conheçam a Deus. Tal não é o caso, é bem o contrário. O próprio conhecimento que venham adquirir de mim, diria o anjo, poderá iludi-los sobre Deus, tentando-os a formar uma inadequada concepção, senão totalmente falsa sobre ele, colocá-lo num relicário de minha própria moldura e vesti-lo em minhas próprias vestes, na melhor das hipóteses, moldura e vestes de mera criatura, como é um anjo. Tivesse um anjo vindo a este mundo em lugar de Jesus, ele teria que agir e se expressar desta forma, quisesse ele manter sua integridade moral diante de Deus e dos homens. Se viesse a agir ou falar de maneira como Jesus fez e agiu, ele seguramente teria cometido o pecado de se apoderar das prerrogativas exclusivas de Deus. Ele teria se tornado um segundo Satanás. Viesse um anjo e falasse como Jesus falou, e reivindicasse o que Jesus reivindicou. Por exemplo, meus amigos, Jesus, quando operava um milagre, pessoas vinham e o adoravam, não é verdade? E o adoravam. Jesus disse, não, por favor, não me adorem, porque eu não sou Deus. Não, ele aceitou a adoração. E ele pecou por aceitar a adoração? Jesus? Claro que não, porque Jesus é o verdadeiro Deus. Lembram lá da experiência de João no Apocalipse? João ficou tão entusiasmado com o que o anjo mostrou para ele. Não, isso aí é Deus. E aí foi adorar o anjo. O que o anjo disse? Por favor, não faça isto, porque eu sou um anjo, eu sou conservo teu. Sou igual a você, sou um servo tanto quanto você. Adore a quem? Adore a Deus. Mas Jesus, toda vez que foi adorado, jamais ele colocou a mão e disse, não, por favor, adore a Deus. Não. Ele não falou isto, por quê? Porque a pessoa que vinha adorá-lo estava adorando a Deus. Jesus, portanto, é Deus. Não é? Assim não foi com Jesus, o verdadeiro Deus. Ele não se negou de ser adorado, porque ele é o verdadeiro Deus, e não pecou por aceitar a adoração. A exortação, então vejam agora, a exortação guardai-vos dos ídolos, tem sua razão de ser no próprio fato de que um ídolo pode ser um substituto de Cristo, o único meio para o conhecimento de Deus e para a vida eterna. É por isso que um ídolo é tão abominável para Deus. Deus diz assim, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Não é? Cristo, todavia, pôde reiterar igualdade com Deus, pois ele disse, quem me vê a mim, está vendo a quem? Está vendo o Pai. Ele disse isto.
Então, amigos, ele é de uma divindade igual, do mesmo nível do Pai. Ídolos, portanto, no contexto de 1 João, que não registra qualquer prévia referência ao perigo da idolatria, ídolos são para serem considerados como as falsas ideias sobre o Pai, sobre o Filho, ligadas ao pernicioso gnosticismo. E hoje não existe mais o gnosticismo, mas existe o antitrinitarismo, que nós temos que ter cuidado com ele, porque realmente nos separa de Deus, e separando de Deus estamos perdidos. O pernicioso gnosticismo estava pressionando os crentes a se desviarem da verdadeira fé, e a dissidência hoje não pressiona os fiéis de hoje a se desviarem também? Embora tais ideias fossem apresentadas por mestres que se diziam cristãos e que pretendiam ensinar conceitos cristãos sobre Deus, eram de fato anticristãos no comportamento e no ensino, desde que negavam a plena revelação de Deus em Cristo. Esta advertência é válida para nós hoje, como foi para a igreja no final do primeiro século. Está aí outro teólogo fiel dizendo uma coisa interessante, olha: qualquer profissão deve ser testada pelas doutrinas básicas do cristianismo apostólico. O que realmente crê acerca de Jesus aquele que está falando? É ele Deus encarnado ou é apenas um mestre? Morreu ele uma morte real, expiatória, vicária pelos pecadores, ou é a sua morte um mero exemplo? E tem vários adventistas por aí que querem dizer que a morte de Jesus é apenas um exemplo de como se deve morrer. São os perfeccionistas, que é outro grupo de dissidentes que existe para causar problemas para a igreja. E aí o teólogo continua: ressuscitou ele de entre os mortos? É o ensino de Jesus verdadeiro, completo e autoritativo? Ou é seu ensino parcial, nisso precisando do ensino de outros, para nos conduzir a uma superior e de fato necessitada forma de cristianismo? De acordo com o livro de João, e realmente com toda a palavra de Deus, qualquer coisa que deprecia a Cristo é idolátrico, pois ele é o verdadeiro Deus, a verdadeira revelação do Pai, a verdadeira expiação pelo pecado, o verdadeiro pão, o verdadeiro vinho. Ele é o princípio e é o fim de toda religião verdadeira. Então, meus queridos irmãos, seja ele também o quê? Seja ele também a razão da nossa fé e o centro motivador das nossas vidas, porque Jesus é tudo. E a pergunta que eu quero deixar para vocês agora é: Jesus já é tudo na sua vida? Já é tudo na minha vida? Na vida de cada um de nós? Porque Ele tem que ser tudo. Porque se Ele for tudo em nós, então nós estaremos tudo ligados em comunhão a Deus e teremos a vida eterna. Exaltado seja o glorioso nome de Jesus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus queridos irmãos.